Mais um Cesta de Mistérios. Esse é sinistro. Começou? Fala, verdadeiros! Tudo ok? Quem vos fala é Rick. E o caso que eu vou contar agora ficou conhecido como os 5 do Condado de Yuba. O incidente que levou o desaparecimento de um homem e a morte de outros 4 em 24 de fevereiro de 1978 em Chico, Califórnia, Estados Unidos. Se você gosta de casos criminais, inscreva-se, é de graça, não paga nada. Eu trago vídeos toda a sexta-feira nesse quadro Cesta de Mistérios. Então, vamos pro vídeo? Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, verdadeiramente. Os 5 haviam se conhecido no Gatorade Projects, uma associação que auxiliava adultos com necessidades especiais, sendo eles próprios diagnosticados com algum tipo de deficiência mental. Os homens, carinhosamente chamados de garotos pela família e vizinhança, em maioria era bastante dependente dos pais. Os garotos eram muito fãs de basquete e haviam planejado uma viagem até Chico para assistir o seu time favorito jogar, o O.C. Davis. Jack Madruga era um dos 5 e estava dirigindo seu carro na noite de 24 de fevereiro. O carro era um Mercury Montego 1969. Os pais de Madruga haviam comentado em entrevista o quanto o filho adorava o seu carro e jamais deixava ninguém dirigi-lo. Após o jogo, os amigos fizeram retorno para casa por volta das 22 horas. Nevava bastante naquela noite, naquela sexta-feira. No caminho, o grupo parou em uma loja de conveniência para comprar alguma coisa, comprar lanche para a viagem, comprar uma bebida. No entanto, em vez de dirigirem para o sul, de volta para sua casa, ele dirigiu para o leste. O carro foi encontrado no dia 28 de fevereiro na Floresta Nacional de Plumas, no norte da Califórnia. Coberto de neve, o veículo ainda possuía gasolina, além de algumas embalagens abertas, mas nada de chave no carro. As rodas estavam tortas devido à camada de neve, mas nada que os 5 homens adultos não pudessem resolver. Durante 3 meses foram feitas diversas buscas pela densa floresta, mas nada foi encontrado. Uma das primeiras perguntas feitas pela polícia era como o veículo de Jack estava intacto, quando até mesmo os carros de resgate sofreram diversos danos, visto que o local é composto por pedras enormes, estradas irregulares. Acredita-se que a pessoa que dirigiu o carro até aquele local conhecia o caminho, visto que naquele horário a área era completamente escura. Contudo, Jack nunca havia dirigido para aquela região. Ele sequer gostava de acampar. Os corpos são encontrados. No dia 4 de junho, cerca de 3 meses depois, o corpo de Ted é encontrado dentro de um trailer velho por um grupo de motociclistas. Ted estava envolvido por 8 camadas de cobertores e possuía os pés congelados. Dentro do trailer havia diversas latas vazias de comida, o que indicava que Ted havia passado um tempo ali dentro. Ao lado do corpo de Ted encontrava-se a carteira dele, ainda com dinheiro, um relógio não identificado e sapatos que pertenciam a Gary Matias. Os sapatos de Ted não foram encontrados. A barba no rosto de Ted auxiliou a perícia a descobrir que ele havia sobrevivido de 6 a 13 semanas após o desaparecimento. No trailer havia um armário intocado de comida enlatada que poderia abastecer os 5 homens durante pelo menos um ano. Além disso, havia um tanque de propano cheio que poderia ter aquecido Ted e impedido que ele congelasse. A causa da morte foi determinada como edema pulmonar. 2 dias depois, os corpos de Jack Madruga e Bill Sterling são encontrados, cerca de 13 quilômetros de distância do carro. A causa da morte de Madruga foi de hipotermia. No entanto, não foi possível identificar o que havia acontecido com Bill Sterling, visto que restava apenas ossos. O cadáver de Madruga havia sido dilacerado por animais. As chaves do carro foram encontradas no bolso de sua calça. No dia 8 de julho, o corpo de Jack Witt foi encontrado pelo pai dele. Ele havia insistido em participar das investigações
só que não deixavam. O casaco de Witch estava localizado próximo ao trailer. Quando o pai de Jack o retirou do chão, a espinha dorsal do mesmo caiu. Jack foi identificado pela arcada dentária. Gary Matia jamais foi encontrado. As buscas foram encerradas no dia 9 de julho. A única testemunha, Joyce Jones, de 55 anos, teve o carro atolado na neve nas proximidades da Floresta Nacional de Pumas, quando começou a sentir sintomas de ataque cardíaco. Dentro do carro, ainda ligado, Jones viu 5 homens e uma mulher com um bebê passando a distância. Ele contou que gritou bastante, pedindo ajuda, mas foi ignorado. Horas depois, ele observou lanternas, mas novamente foi ignorado ao pedir ajuda. Quando sentiu-se melhor, Jones desceu a estrada a pé. Ele passou por Mercury Montague, abandonado o carro. Jones disse que poderia ter alucinado durante o ataque cardíaco e visto aquele grupo de pessoas. Quem eram os 5? Jack Witch, Bill Sterling, Jack Madruga e Ted Wheeler haviam se conhecido no Gateway Projects quando mais jovens. Eles eram atléticos e bastante queridos pelos moradores na região. Estavam sempre juntos, inclusive a noite anterior ao desaparecimento, quando os 4 viajaram para Sacramento, Califórnia. Nem todos eles tinham suas deficiências diagnosticadas. Witch, Sterling e Wheeler possuíam deficiência intelectual. Madruga não possuía diagnóstico algum. Familiares diziam que ele não era mentalmente retardado, no sentido comum da palavra. Era o que eles usavam para descrever o deficiente mental. Mas que ele possuía um processo de pensamento devagar, lento. Jack Whittaker não sabia ler e tinha problema de fala. Ele era bastante dependente dos pais. Bill Sterling trabalhou por um período como lavador de pratos na base aérea de Belling, mas deixou seu trabalho, seu emprego, por ser torturado pelos aviadores. Jack Madruga também foi lavador de pratos. Inclusive, ele que ajudou Sterling a conseguir um emprego na base. Ted Wheeler, o mais velho do grupo, foi zelador. Ele tinha um instinto protetor sobre Welch, o mais novo do grupo. Gary Matia era o mais descolado dentre os outros 4. Ele foi o que teve a vida mais ativa. Ele havia sido vocalista de uma banda, jogado futebol e servido ao exército. Seu diagnóstico era de esquizofrenia paranoide. Durante investigações feitas pelo jornal The Sacramento Bee em 2019, é possível reparar pelos arquivos policiais que havia uma grande suspeita sobre Matias. Gary Matias possuía um histórico de uso de drogas e, diferente dos outros, ele não tinha deficiência intelectual. Mesmo em tratamento, ele podia ser bastante violento durante suas crises. Inclusive, possuía passagem pela polícia por agressão. Além disso, Gary Matia já havia fugido de 3 hospitais psiquiátricos diferentes. Um caso particular é bastante interessante para analisar o porquê dessa visão sobre Gary Matias. Em 1975, ele havia se mudado para Oregon, onde semana depois retornou sujo para a casa de sua mãe. Ele contou que andou de Portland até Marysville, roubando leite da casa dos outros e comendo ração para se manter vivo. São 869 quilômetros de distância dentre as cidades, o equivalente a 183 horas de caminhadas ou 8 horas e 30 minutos de viagem de carro após um período de comportamento inadequado. Matias voltou a se medicar e não teve mais problemas com as autoridades. Foi quando ele juntou ao Gateway Projects, onde conheceu os outros 4. Conheceu eles meses antes desse desaparecimento. Em 1978, um conhecido de Gary Matia deu um depoimento, um testemunho sobre o jovem. Os arquivos relataram que Gary Matia tinha dito várias vezes para ele sobre o seu sonho, onde ele e outras pessoas desapareciam. Ainda definiu Matias como uma pessoa bastante violenta e que odiava mulheres. Os pais dos outros garotos não tinham também uma boa visão sobre Gary Matias. Apesar de não conhecerem o histórico criminal dele, eles sabiam que o garoto tinha uma personalidade muito forte. Dentre os 5, Matias era o mais provável de sugerir locais para ir, coisas para fazer, desviar o caminho, por exemplo. Todavia, não havia provas que pudesse acusar Gary Matias de ter cometido esses assassinatos.
esses crimes. A teoria mais simples é de que Madruga havia pego o caminho errado e ao atolarem o carro na neve, os homens entraram em pânico. Eu tenho certeza que ele não foi para lá sozinho, ou ele foi enganado ou ameaçado, disse a mãe de Jack Madruga em uma entrevista para Los Angeles Times. Eles não teriam corrido para dentro da floresta, nós sabemos que alguém o obrigou a isso. Não conseguimos visualizar alguém se aproveitando deles, mas sabemos que isso deve ter acontecido, diz a mãe de Madruga. Esses são os 4 que foram encontrados mortos, e o 5º que desapareceu. Jack Rich, 24 anos. Bill Sterry, 29 anos. Jack Madruga, 30 anos. Theodore Ted Will, 32 anos. E Gary Mattia, 25 anos, que desapareceu. Eu fico por aqui, deixe os comentários o que você achou sobre esse caso. Se você gosta de casos criminais, inscreva-se, faça parte da família verdadeiramente. Vou deixar aqui 2 vídeos de terça que falam de curiosidades, ok? Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua companhia. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau!